Hoje, esse vídeo é pra você que já fez de tudo para emagrecer e não consegue. Ou para aquela pessoa que sempre vem reclamar pra você que já fez de tudo para emagrecer e não consegue. Pode mandar pra ela. O nosso objetivo aqui é explicar pra você todos os porquês envolvidos no seu emagrecimento, como ele pode funcionar melhor, o que atrapalha de verdade o seu emagrecimento. Então fica, porque talvez você vai descobrir alguns fatos muito interessantes sobre os processos que você andou escolhendo para emagrecer, hein? Eu sou Carol, nutricionista e chefe de cozinha, e ajudo você a ter uma alimentação saudável, sem restrições, de uma forma prática e prazerosa. Esse é o meu canal. Toda semana você vai encontrar aqui vídeos extremamente voltados para a melhoria de hábitos. E se você quiser, já curte esse vídeo aqui, já se inscreve, clica no sininho. Tenho certeza que você vai achar muito conteúdo bom aqui e muita coisa que você vai gostar. O processo de emagrecimento é algo extremamente complexo. Para ilustrar isso, eu vou pedir para a edição, não sei onde vai conseguir colocar um gráfico que eu adaptei de um estudo de 2007 do Reino Unido. Nesse estudo, eles avaliaram tudo que pode impactar na perda de peso ou no ganho de peso e, consequentemente, no ganho de peso para se tornar também obesidade. Neste gráfico que eu deixei para vocês aqui na tela, vocês vão encontrar algumas partes pintadas em colorido, que fui eu mesmo que pintei. E a explicação geral é que cada pontinho desse é um grande bloco de grupo de coisas que vão impactar na sua perda de peso, que vão impactar no seu emagrecimento. Eu deixei uma parte bem central pintada em preto, que é exatamente aquilo que a gente ouve falar popularmente. Balanço energético, controle do apetite, então controle do quanto você ingere, né, ter uma ingestão de comida adequada, fazer exercício físico, né, controlar o quanto você se move, se movimenta, para fazer com que esse balanço energético seja negativo e você automaticamente perca peso. Reparem, é só o meio do gráfico que é isso. Tem muita coisa em volta e é sobre elas que a gente vai falar hoje. Esse canal não é o canal para falar de coisas fáceis. Eu já me habituei a esse conceito, espero que vocês também estejam habituados. Mas aqui nós falamos das coisas simples e eficazes, porque eu acredito que você também cansou das coisas fáceis e ineficazes. E eu te digo que se você ficou até esse ponto desse vídeo, você já tem um preceito básico: motivação. Então comenta aqui quem está extremamente motivado no processo para motivar as outras pessoas também a enxergarem que vocês estão aqui com força, foco total. Vamos voltando para o nosso gráfico. Olhando o nosso gráfico, vocês devem ter percebido muitos pontos. Pontos estes que podem te ajudar e te atrapalhar na perda de peso e que vão sair daquele convencional. Dito isso, eu já vou puxar um primeiro ponto que você precisa perceber e que vai atrapalhar a sua perda de peso. Não existe uma solução única, milagrosa. Não vai ser uma única dieta, não vai ser uma restrição de um nutriente ou de um elemento da refeição, não vai ser um exercício físico que é melhor do que o outro, não vai ser um único uso de remédio ou de medicamento da moda. Uma única solução não se encaixa em todos aqueles fatores. Talvez você tenha até visto uma leve perda de peso fazendo uma dessas únicas coisas, né? Mexendo ali na dieta ou mexendo no exercício físico. Talvez você tenha visto isso e tenha estacado depois, né? Perdeu ali 2, 3 quilos e depois não perdeu mais nada. Ou parou de fazer e reganhou peso, né? Comenta aqui quem andou reganhando peso fazendo dieta maluca. Pode comentar, eu sei que tem bastante gente aí. Mas quando você percebe essa perda de peso e depois não há mais perda de peso ou há um reganho de peso, é porque claramente a solução que você buscou não se encaixa na grandiosidade desse problema, não é? Falando sobre mexer num ponto ou no outro, eu entro no nosso segundo ponto, talvez a segunda coisa que tenha te atrapalhado, que é não ter pensado em hábitos de longo prazo. Provavelmente você que está me assistindo deve ter de 18 a infinitos anos. Não importa. O que importa é que é uma vida toda com certo tipo de hábito
que provavelmente te levou à situação atual, a situação que você está agora. Não vai ser de hoje para amanhã que você vai conseguir quebrar esses hábitos e mudar eles. Então, o fato aqui é puxar aquela persistência e também, por favor, volta aqui no canal e procura o nosso vídeo de estruturação de metas. Você vai ver que ele é um vídeo muito importante para você conseguir pensar em objetivos de longo prazo e ter sim um resultado que impacte a sua vida e que você consiga manter por um longo tempo. Falando no longo prazo e no imediatismo, eu sei que eu até já coloquei algumas coisas, alguns pontos sobre isso, mas isso sempre me puxa o fato das pessoas buscarem dietas ultra restritivas. Dietas que vão excluir um tipo de alimento, dietas que vão priorizar só um tipo, um grupo alimentar, né? Essas dietas ultra restritivas, elas são um contraponto da educação alimentar, de você aprender e criar novos hábitos. Lembra que o alimento vai continuar sempre existindo. Você precisa aprender a conviver com alimentos que existem, seja no nosso planeta, seja no teu contexto de vida. As coisas não vão parar em volta de você para que você consiga seguir um hábito alimentar novo. Por isso, excluir um único alimento não faz com que você tenha uma aprendizagem sobre as coisas que te atrapalham, os porquês que aquele alimento em específico te atrapalha. Faz com que você tome decisões ruins, né, pegando dietas ultra restritivas, que tem um funcionamento baixo, mas tem um alto grau de desistência, fazendo com que você incorra em voltar aos mesmos hábitos, não consegue manter por longo tempo, e isso já repete os nossos dois primeiros pontos, que é escolher hábitos de longo prazo e fazer algo que realmente tenha a ver com os seus objetivos de vida, que tenha a ver com o todo do que a gente precisa mudar para realmente perder peso. E isso já me faz ter vontade de aprofundar um pouquinho mais a palavra aprendizado na nutrição. Por quê? Porque apesar de ser bem repetitivo com o passo anterior, o aprendizado, o aprender a conviver, o aprender a se relacionar com os alimentos é o que realmente vai fazer você mudar hábitos. Você deve conhecer aí uma pessoa que não pode ir numa cafeteria porque está de dieta, não pode ir no aniversário porque está de dieta. Até onde é saudável e funcional que a tua alimentação coloque tantos obstáculos na tua vida ao ponto de que um dia essa pessoa simplesmente vai chegar e falar: ah, ferre-se, eu vou no churrasco e tá tudo bem, eu não ligo, acabou essa história de dieta, pra mim é muito complicado. Então o aprendizado, o aprender a conviver com os alimentos que são mais calóricos e que te dão mais prazer e mais vontade de comer, aprender a saber o porquê que eu sinto fome, por que eu sinto vontade daquele alimento, por que eu sempre vou buscar chocolate, o porquê que eu sento no sofá e não sinto controle emocional ali para comer uma caixa de bombom e eu acabo comendo a caixa de bombom inteira, né? Procurar esse aprendizado também é uma das questões que vai te ajudar na perda de peso. E fugir desse aprendizado, fugir desses alimentos, é o que vai atrapalhar a sua perda de peso, totalmente. E esse aprendizado entra num próximo ponto para mim. Por quê? Porque assim como tem a pessoa que resolve excluir um alimento, existe uma concepção dentro da nossa mente que uma alimentação saudável ela tem que ser em pequenas quantidades, né? E quanto menos quantidade, melhor. E essa não é uma verdade total e que pode também atrapalhar a sua perda de peso. Por quê? Porque você vai comprar lá uma dieta, uma revista, vai no nutricionista, a quantidade de alimento que ele te prescreveu ou que você viu na dieta é muito pequena e você vai sentindo sensação de fome depois de todas as refeições. É aquela dita pessoa que acorda de manhã, e eu acho que todo mundo já deve ter vivido isso em algum momento. Acorda de manhã e fala: não, hoje eu vou ser saudável. Ela vai lá e come uma maçã de café da manhã, um ovo, daí ela pula pro almoço e vai comer uma salada com peito de frango grelhado, e daí quando chega à noite em casa ela pede 7 pizzas e come todas sozinha numa sentada só, sem refletir, e no outro dia ela acorda frustrada porque ela fala que mais uma vez ela não conseguiu se adaptar a uma alimentação saudável. E entra nesse link de aprendizado, porque é muito importante que você aprenda a lidar com a sua fome
e com a sua saciedade. Se você tem que respeitar os seus desejos e vontades, aprender a conviver com alimentos que são extremamente prazerosos, né? Aprender a ter esses alimentos dentro da sua vida numa medida que seja ok para a sua saúde, né? E que condiga com os seus hábitos saudáveis. Você também precisa aprender a respeitar a fisiologia do seu corpo, que é o volume pelo qual ele sente fome, fome fisiológica, aqui nesse caso estou falando só de fome fisiológica, e também o volume pelo qual ele já está saciado, né? Quanto de volume é que ele vai estar saciado ou que vai causar essa saciedade. Isso é muito importante que a gente também traga para o processo de emagrecimento. E se você não se conectou nisso e está entrando nessa de diminuir quantidade de comida aleatoriamente, isso também pode estar prejudicando a sua perda de peso. Mas, para o nosso último ponto, é dos mesmos criadores, dos mesmos criadores de não existe uma solução milagrosa, não existe uma virada de chave. Não vai existir aquele dia, eu sei que é meme, eu sei que tá famoso aí falar, gente, tô torcendo para que minha próxima personalidade do ano seja aquela fitness, que só gosta de comer coisa saudável. Gente, não existe a virada de chave mágica. Você não vai acordar amanhã comendo só coisas saudáveis, se livrando de tudo que não é saudável, porque esse não é o nosso universo, não é o que você treinou, não é o que você está habituado, né? Você vai fazer as coisas que você foi treinado a vida inteira para fazer. E se você quer mudar elas, você tem que planejar algo que te treine para mudar elas. Então, não vai acontecer de naquele dia você mudar todas as coisas ao mesmo tempo. O que vai acontecer é de você ir colocando pequenos hábitos no longo do teu dia, da tua jornada, da tua rotina. Esses hábitos vão sendo recompensados, né? Então, por exemplo, eu coloquei lá o hábito de exercício físico, eu coloquei o hábito de me alimentar melhor e, poxa, eu tô percebendo que tô mais disposta, eu realmente perdi uns quilinhos aqui, tá legal isso, né? Você vai colocando esses pequenos hábitos e, um certo momento, você vai olhar pra tua vida e falar: nossa, e não é que eu mudei, mas você não mudou de uma maneira radical. Você mudou de uma maneira tênue. Você foi mudando pequenas coisas que se tornaram grandes coisas. E para finalizar, eu quero voltar para o nosso gráfico. Voltando para o nosso gráfico, você vai perceber outras coisas ali que podem te ajudar. E aqui eu quero parar de falar do que te atrapalhou e começar a falar do que pode realmente te ajudar nesse processo. Que é, primeiro, onde você anda comprando os seus alimentos? Qual é a forma que você compra eles? Como que você se organiza para ter alimentos em casa? Esta é uma grande pergunta. Onde fica na sua casa, por exemplo, onde as frutas ficam e onde os doces ficam, não é? Talvez você seja aquela pessoa que tem uma baleira bem bonita no meio da mesa da sala, sabe? Você entra pela porta e vê aquele chocolate que tá ali, ó, aquelas balas que estão ali, e as frutas elas ficam escondidas lá na última gaveta da geladeira, onde você não vê, onde elas não estão lavadas, para você não conseguir nem pensar nelas durante a semana. Então onde você compra, como você compra e como você armazena os alimentos na sua casa. Isso pode fazer você mudar alguns hábitos. E mais do que onde você compra quais alimentos você escolhe. Será que você tem levado alimentos bacanas para dentro da sua geladeira que te inspirem a comer melhor? Ou será que você simplesmente só pega um monte de comida que você não gosta, enfia no carrinho e fala, é isso, eu tenho que ser saudável? Não é bem assim que a vida funciona, né? E não só isso, mas como que você consome. Você consome esses alimentos de uma maneira prazerosa, num ambiente que te estimule a consumir eles, ou você coloca numa marmita com uma cor sem graça, com uma cara sem graça, com uma cara que você não te atrairia em nenhum outro lugar do planeta e se força a comer isso. Isso também é uma pergunta que vai te levar a melhor. A próxima pergunta é uma coisa que está um pouco fora do nosso controle, mas que é importante a gente observar. Como é o seu ambiente? Como são as pessoas em volta de você? E como que esse ambiente pode vir a te ajudar a melhorar hábitos? A próxima questão também é: como está o seu psicológico? Como está o seu emocional para partir para uma nova meta? O básico está bem feito?
O sono está bem dormido? Tem feito terapia? A terapia está em dia? Isso também importa para que você siga processos de longo prazo. E que já me emenda para um segundo ponto, que é como está a sua saúde. Você foi no médico? Ou você resolveu fazer mais uma dieta mirabolante, começar um exercício físico sem nem consultar um médico? Fez um check-up anual aí, conseguiu perceber na sua saúde quais as coisas que estão impactando? É muito importante também buscar essa ajuda profissional, para que quando você planeje tudo isso, exista um norte claro na sua mente. Também sempre faço essa pergunta, inclusive é uma pergunta que eu faço muito para os meus pacientes, que é meu paciente sabe, já ouviu muito isso, que é: como está o seu lazer, o seu prazer? Quais são as atividades prazerosas no seu dia a dia? O que você busca fazer além de comer, dormir e trabalhar? Né? Como você preenche o seu dia, a sua rotina? E por fim, né, gente, não me entendam em 8 ou 80, não é que tudo isso tenha que estar perfeito para que o processo de emagrecimento ocorra, para que você não atrapalhe a sua perda de peso. Mas é importante pensar em todas essas questões, porque talvez os objetivos que você escolheu e as técnicas, as ferramentas que você escolheu para auxiliar esse objetivo não se enquadram nessas perguntas. E tudo que não se enquadre, que destoe demais dessas perguntas, com certeza vai te atrapalhar no longo prazo, em perder o peso que você quer perder, o que você precisa perder, e manter. O mais importante é isso, manter essa perda de peso, tá bom? E se você me ouviu até aqui, não esquece de deixar aquele like, de deixar aquela curtidinha pra mim aqui, pra me incentivar a fazer novos vídeos, de se inscrever no canal e de comentar aqui quais são suas principais dúvidas, quais as coisas que te atrapalharam, quais foram os seus insights desse vídeo. Tudo isso me agrega muito a produzir novos materiais para vocês. Um beijo e até a próxima!